boa noite. 93% dos brasileiros tomam um cafezinho diariamente. Mas a bebida não é só consumida aqui. Dados da Organização Internacional do Café apontam que o consumo mundial ultrapassa 150 milhões de sacas de 60 quilos por ano e que o número de pessoas que bebe café cresce 2,5%. Esses dados são ótimos para o Brasil, que é o maior exportador de café do mundo. Bom também para Minas Gerais, que é o maior produtor e exportador do país. Só o café é responsável por 48,3% do que o estado exporta. No Palavra Cruzada de hoje, nós vamos falar sobre a cadeia produtiva do café. Os nossos convidados são o presidente das comissões estadual e nacional de café e diretor da FAENG, Breno Mesquita, o assessor especial do café da Secretaria Estadual de Agricultura, Nilton Moraes, e a jornalista Mariana Proença, da revista Expresso, e o gestor de projetos de café, Renato Falsi. O Palavra Cruzada começa agora. Boa noite a todos, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Vamos começar falando um pouquinho desses dados, né? 48% do que é exportado aqui no estado vem de uma plantação de café, de várias plantações de café, né? A gente é o maior produtor de todo o país. Isso ajuda muito, né? Assim, a gente sabe que isso vem com o ciclo, né, do café, que entrou logo depois do ciclo do ouro e tudo mais, mas que o mineiro, só por conta do solo, né, a gente conseguiu hoje todo esse volume, Breno? Olha, você falou da cafeicultura, uma realidade, e eu vou um pouquinho além. Hoje a cafeicultura em Minas Gerais, ela não é importante apenas como geração de renda. Os problemas que afligem o país hoje, com um desemprego alarmante, a cafeicultura brasileira, e quando eu falo brasileira, tudo que é a metade, um pouquinho acima da metade, nós estamos falando de Minas Gerais. Ela emprega direta e indiretamente em toda a sua cadeia mais de 8 milhões de postos de trabalho. A cafeicultura foi muito importante para o país, para a industrialização do mesmo. Mas a cafeicultura hoje extremamente importante para o país e principalmente para Minas Gerais, exercendo uma liderança fundamental na pauta de exportação. E essa geração de emprego vem diretamente contra tudo que está acontecendo, ou seja, realmente é uma produção que reparte riqueza, divide riquezas e torna Minas Gerais competitiva em nível mundial. Isso é muito bom para o estado, né, Nilton? Com certeza. E interessante, além da questão que o Breno levanta, né, que é o expoente que Minas Gerais alcança com isso, mas a importância vai muito além da questão social e econômica. Veja que a importância histórica para nós aqui em Minas Gerais e mesmo para o Brasil, a importância cultural, né? O que a gente tem de escritos, de artes de toda a natureza, de esculturas, e que se reportam a questão café, a questão política, né? A história política do Brasil é recheada de coisas que se reportam ao café, né? Uhum. Houve, inclusive, um período que era a política do café com leite. É verdade. Né? Em que Minas e São Paulo alternavam, inclusive na presidência do país, e isso tinha muito a ver com a importância que cada um desses produtos tinha nos estados respectivos, né? Então é algo monumental a importância, né? Para Minas e mesmo para o Brasil, né? Agora, o interessante é que, na realidade, o que a gente percebe, Mariana é mais especialista em café, né, em coberturas jornalísticas em relação ao café, mas eu acho que o que a gente percebe que é interessante nessa indústria é que a gente ainda mantém pequenos, né, são pequenas fazendas, pequenos produtores que mantêm. É desse jeito mesmo, Breno? Olha, 90% da cafeicultura brasileira é formada por produtores de até 12 hectares, ou seja, é muito pequeno. E esses 12 hectares, apesar de todos os problemas que acontecem no país, o produtor consegue ter uma vida boa, consegue cuidar dos seus filhos. E hoje, uma coisa que tinha mudado muito,
o filho crescia, ia buscar oportunidades lá fora. Com essa visão da cafeicultura, onde a qualidade é importante, a agregação de valor é importante, o produtor se monetiza mais fazendo algo diferente, hoje a gente percebe que essas pessoas continuam na fazenda, existe uma sucessão natural e nós já estamos, através do sistema FAENG, tentando instruí-los para fazer isso aí. O mais correto possível, o mais técnico possível, que a sucessão seja uma coisa natural, e isso está acontecendo na cafeicultura. Isso é uma coisa extremamente importante, que antigamente a criança crescia, ela saía da fazenda, saía da pequena propriedade do pai e vinha inchar os grandes centros. Hoje está havendo um reverso. Hoje ele está percebendo que a oportunidade está na sua propriedade. E eu li uma coisa outro dia, até uma brincadeira, eu achei extremamente importante. Antigamente, quando o menino não queria estudar, o pai falava: volta para a roça, você vai ficar na roça. Hoje, para você ir para a roça, você tem que estudar. Então, houve uma mudança de paradigma muito importante. Isso orgulha muito a nós, produtores, representantes, que percebemos que, de alguma forma, o nosso sistema contribuiu para que houvesse essa mudança. E essa mudança é radical. Hoje, os valores que eram praticados há tempos atrás estão mudando completamente. Temos aqui especialistas em café da porteira para frente. E eu acho isso muito importante, que é um elo, tem que haver uma ligação. Nós produzimos muito bem, obrigado. Mas sem eles, sem esse elo da cadeia, não vai para frente. Apoio, eu acho né? muito interessante isso aí. Você falou uma coisa que eu acho que é muito interessante, assim, são 8 milhões que você falou? 8 milhões de empregos diretos e indiretos em toda a cadeia do café. No Brasil. Sim. No Brasil. Isso é um número, assim, que ninguém... Agora, há 2 semanas, né, começou a colheita? Sim. Da safra 2017, 2018, né? Isso. Sim. Nesse período, outras pessoas são contratadas? Sem dúvida nenhuma. Há uma demanda muito grande por mão de obra. Principalmente em Minas Gerais, nós temos 2 regiões que dependem de uma forma muito intensiva de mão de obra. As Matas de Minas, que é a predominância de pequenos produtores, regiões montanhosas com alta diretividade e que precisa, a máquina não trabalha. E no sul de Minas, a minha cafeicultura é montanhosa, é da Mantiqueira, eu sou de Santa Rita do Sapucaí, a minha propriedade é lá, e nessa época é impressionante, supermercado, lojas de eletrodomésticos, a economia gira, a economia é efervescente nessa cidade, nesses municípios, e isso é renda. Isso é qualidade de vida. E é isso que o produtor contribui para o Estado, para o município e para o país. E para o país, até porque a gente está exportando, sem dúvida, né? Se me permite, inclusive, isso aí também é interessante como que distribui renda a cafeicultura. Além de que um percentual muito grande são de agricultores ditos familiares, né? A pequena cafeicultura. Mesmo quando não de pequena cafeicultura, a distribuição de renda na atividade de café, ela é muito grande, né? E tem um estudo, inclusive, que a gente teve acesso, mostra que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, em regiões cafeeiras, ele é mais alto. Exatamente. Como que isso é interessante. Sim. Né? E além desse conhecimento também que o Breno colocou, que eu acho que hoje ele é assim, muito perceptível. Quando a gente vai fazer pautas, entrevistas com os produtores, onde você vê uma busca por conhecimento, até nessa sucessão também, né, dos filhos, e as pessoas têm essa informação para poderem fazer melhor a cafeicultura, para poder agregar mais valor ao produto. Então, hoje a informação ela é muito importante e ela chega para eles, né, de várias formas. Então, hoje a gente sente assim que tem muitas histórias boas para contar, exatamente porque tem pessoas que estão muito bem na cafeicultura, que vivem realmente dela e que têm histórias, tem famílias centenárias também, ou não, pessoas que estão começando, que de repente até tem casos de pessoas que largaram o trabalho na cidade, a gente tem algumas pautas assim, e que voltaram para o campo, ou que nunca estiveram no campo e agora estão querendo investir porque estavam no mercado financeiro, por exemplo, não estavam mais aguentando uma vida ali na cidade, e aí voltaram para uma coisa mais tranquila, entre aspas, porque também a cafeicultura ela demanda um trabalho que é outro, mas tem conhecimento. Então, acho que essa troca é muito importante, assim, essa valorização também do campo, dessa vida, né, na cafeicultura. O mais interessante, por exemplo, eu acho que todo mundo percebeu pelo sotaque, né, que Mariana é paulista. Né? E tem uma revista especializada em café. Sim. Que antes a gente também não via isso, assim, né?
Então, isso mostra, eu acho, a importância do próprio produto, além de ser uma commodity e tudo mais, mas assim, do próprio olhar do brasileiro em relação ao café. Pois é, o Breno falou muito bem, né? Porque nós já temos produtos de qualidade, já é uma realidade. Nós somos os principais produtores do Brasil, que está do mundo. Eu acho que pelo site da FAENG, acho que a gente tem 56% da produção nacional, se eu não me engano. É isso mesmo. E apresentar com qualidade esse produto nosso, que é de excelência, né? Nós produzimos em todo o estado, tem das Matas, tem a região do Cerrado, que faz um trabalho ótimo, sul de Minas, entre outras regiões, é muito importante, sabe? Apresentar numa revista, né? Com a qualidade correspondente ao produto. Tem que ser coerente essa apresentação. E a gente vê que o consumo tem aumentado. O mais engraçado, o que me chamou a atenção quando eu estava estudando para esse programa, é que, na realidade, nós somos o segundo país em consumo. Sim. O primeiro são os Estados Unidos. Sim. Né? Então, assim, a gente... Eu até me surpreendi, porque como a gente tem mais... Tudo que é lugar, principalmente aqui em Minas, né? Você chega na casa de uma pessoa, a primeira coisa é... Você aceita um café? Você quer um bolinho, um pãozinho de queijo? Sempre é um acompanhante natural, não é? Sim, e eu acho que o mais interessante nesse ponto do consumo é que não necessariamente porque o país é produtor, ele é um país consumidor. E o Brasil, ele consegue agregar esses dois lados. Porque quando a gente vai em viagens, assim, para a Colômbia, por exemplo, eles não têm esse consumo alto como a gente tem, né, em outros países produtores também. Então, a gente consegue unir essa parte da produção e também esse consumo super alto que é parte da nossa cultura, como você falou. A gente chega na casa das pessoas, né? E as pessoas oferecem o café e algo que, assim, já está intrínseco, né? Não tem como. E tem aquela coisa do aconchego, eu acho que também parte por aí, né? Toda família que está lá, que ela tá lá, acho que ela quer mostrar, assim, é um produto daqui, é um produto meu, né? Então vamos ali, vamos sentar, vamos tomar um café, vamos bater papo. Não tem nada bom, nada melhor do que você bater papo tomando café, né? E o que é interessante é que o consumidor tem maior interesse, né? Com a questão das mídias sociais também, ter mais acesso à informação, em saber de onde vem o café. Então está muito alinhado com a terceira onda, né? Da cadeia do café, desde o produtor até a experiência de consumo. Então toda a cadeia, toda a etapa do processo é importante. Desde a pessoa que planta o café lá, mesmo sendo uma pequena propriedade, até na ponta da cafeteria, na hora de degustar um café, com preparo ideal com barista, até mesmo com preparo também da torra, né, que é importante também dentro da cadeia de produção. Então, assim, são várias pessoas envolvidas dentro do processo e são várias experiências que se tem até mesmo nas relações sociais. A gente está falando aí, né? De conversar, tomando café, ou até mesmo fazendo uma reunião de trabalho. Né? Vamos tomar um café na hora de uma reunião de trabalho. Exatamente. Vamos encontrar, a gente pode tomar um café. Então todo mundo fala assim, né? Eu falo né? muito que o melhor do café são as pessoas, né? Exatamente. Porque, né? Desde da colheita, desde a produção, até na ponta, você sempre está relacionando com pessoas boas, né? Sempre tem uma experiência positiva do café. E isso é muito passa por muitas mãos. E dentro disso, o que o Renato coloca, é interessante o seguinte: o café já de há muito tempo deixou de ser apenas um veículo para ajudar tomar o café da manhã junto com pão, alguma coisa assim. Hoje o café é um conceito. Isso. É verdade. Ele muda a dimensão, né? Ele comentava sobre as ondas do café, né? Dizem que estamos na terceira onda, alguém já fala na quarta, né? Parece que é só uma filigrana da terceira e agregar alguma coisa. Quer dizer, o café com a sua história, muito mais do que a matéria-prima. Claro. O café e a sua Explica a história. terceira onda, porque o telespectador fala, o que é a onda, né? O que é essa onda do café, né? Assim. Tá, bom, em rápidas palavras, vamos começar pela primeira, né? Era quando o café, durante muito tempo, mais de um século, era volume que importava. O Brasil vendia volume e o mundo não tinha aquela preocupação com qualidade. Veio, mais ou menos após a Segunda Guerra Mundial, começa a ter uma preocupação com qualidade, aparecem as escalas internacionais de se definir qualidade, se mensurar qualidade de café, e inclusive o conceito de cafés especiais começa a aparecer. Na terceira onda, eles agregam alguns outros atributos, que é um pouco da questão da história do café. Ele é certificado, não é? Qual a origem dele lá? Foi uma família de pequeno produtor que produziu sob tal condição ambiental.
sob tal condição social, ele recebe alguns atributos aí que é aquela história dele. E essa que o pessoal está chamando, dizendo que está começando a quarta onda, é o direct trade. De uma ponta a outra que vendido diretamente sem intermediários. Pequenas porções, inclusive, escala muito pequena às vezes, né? Micro, nanolotes, microlotes, nanolotes, né? E, quer dizer, é a terceira onda com esse comércio direto, na verdade. Essa virada de matéria-prima para conceito, né? Aliás, semelhante a outros produtos que aconteceram muito afora, como, por exemplo, o vinho, que é muito citado. Exatamente. Né? Agora, tem uma outra coisa que a gente tem também, a questão da qualidade, a preocupação com a qualidade é o próprio selo que tem hoje, né? Que antes não tinha esse selo de qualidade. Denominação de origem também. Não é isso? Hoje o produto, todos eles têm esse selo, não tem? A maioria. Hoje tem o café que é o selo que a maioria dos brasileiros tomam, que é um café produzido pela BIC, produzido não, é processado pela BIC e que tem um selo de qualidade. Mas, se formos discutir consumo, esse tipo de coisa no Brasil, você falou no início que o mundo, a taxa de crescimento do consumo é algo em torno de 2,5%. 2,5%. No Brasil, hoje, o consumo brasileiro é mais de 20 milhões de sacas. São mais de 20 milhões de sacas. E o consumo dentro do país cresce a taxas superiores a 3,5%, 4% ao ano. Mas por quê? Existe uma campanha de marketing agressivo? Não existe. Falta muita coisa. Mas o produtor, o primeiro elo, ele percebeu que, produzindo qualidade, a comercialização seria muito mais facilitada e com um plus a mais no preço de mercado. Com pessoas assim que mexem além porteira, que é extremamente importante, e a gente tem que reconhecer, valorizar e sempre agradecer essa parceria, a gente consegue mostrar que o Brasil produz muito café, mas de ótima qualidade. Hoje o produtor melhora a qualidade, melhorando a qualidade, é normal, aumenta o consumo. Pois é. Você toma uma coisa melhor, você vai O paladar não retrocede. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. O paladar não retrocede. Mas a gente vai entrar numa questão, por exemplo, a gente escutava muito, hoje até que nem tanto, porque hoje a gente tem acesso a cafés especiais e gourmets e tudo mais. Mas a gente sempre escutou assim, o melhor café, ele não é vendido aqui no Brasil e nem para o brasileiro. Na verdade, o melhor café é vendido fora daqui. E a gente acaba indo para outros países, tomando café e achando que é um café delicioso, e é um café nosso, brasileiro. Isso ainda acontece? Não. Houve uma mudança, existe muita coisa ainda. Hoje nós consumimos ainda cafés de qualidade duvidosa. Ainda consumimos, mas não é a grande maioria. Hoje você, em Belo Horizonte, por exemplo, na maioria dos supermercados, você consegue comprar um café de ótima qualidade. Exatamente igual aos cafés oferecidos em Europa, Estados Unidos. Os mesmos grãos Os mesmos grãos, igualzinho. Como você tem também, provavelmente, numa prateleira de lado, um café muito mais barato e que a gente sabe que a qualidade é duvidosa. Existe esse desnível ainda, mas melhorou demais. Foi muito grande esse aumento de qualidade e as pessoas falarem do café. O Nilton falou uma coisa que eu acho fantástico. Hoje, a gente participa muito de feiras internacionais e outros países, com uma situação bem pior que a do Brasil, está lá comercializando seu café. E o monitor mostrando o dia a dia do produtor, do funcionário do produtor. E hoje eles querem saber, quando estão pegando uma taça de café e tomando, além da qualidade, que tem que ser, quem está por trás dessa taça? Quem que produziu? Como vive o produtor? Como vive o funcionário do produtor? Ele pagando um pouco a mais num café de excelente qualidade, ele está mantendo aquele tipo de vida naquela propriedade, naquela região. Então ele se sente impelido a fazer isso aí, porque percebe que numa simples compra de um café, ele está mantendo o produtor no campo, gerando emprego e gerando qualidade de vida. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso a gente chama de storytelling. Porque as pessoas não se apaixonam pelo produto, se apaixonam pela história. Exatamente. Né? O que faz eu tomar o seu café de qualidade, tanto quanto eu falei disso na Revista Expresso, eu tenho assinado uma coluna lá também.
Mas o que faz a pessoa escolher o seu café, escolher o café do Newton também tal De qualidade. Boa, pois é. É a história, é a empatia que a pessoa tem pela história. Por isso que estão mostrando a história, de onde vem o café. E o consumidor, como ele tem mais cultura hoje de consumo, então ele vai procurar aqueles onde tem mais informação, né? E ele valoriza também a sustentabilidade. E quando fala sustentabilidade social, econômica e ambiental. Então, e que é muito valorizado no exterior também. É verdade. Então, é um conceito que a gente tem que reforçar aqui no nosso estado. É verdade. Vamos continuar essa conversa no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo e o Palavra Cruzada volta daqui a pouquinho. A gente está de volta com Palavra Cruzada e hoje a gente está falando aí sobre a cadeia produtiva do café. O Newton, na hora que a gente acabou o bloco anterior, a gente estava falando sobre essa questão da qualidade do café que é consumido aqui no país, né? E o Newton estava aqui falando que ele, ficou faltando alguma coisa, pode complementar? Tem a ver com isso que eles comentavam, é o seguinte, não por acaso, a Semana Internacional do Café, que o Estado de Minas realiza, vai estar na 5ª edição este ano, em outubro. Aliás, dos 4 parceiros que realizam a semana, 3 estão aqui representados, né? FAEG, Governo do Estado, Café Editora e o 4º, o Sebrae, que não está aqui hoje representado. Não por acaso, a temática que a gente vai colocar em discussão, num dos eventos técnicos importantes lá da Semana do Café, é o Brasil como modelo de diversidade e qualidade. Quer dizer, isso já é de certa forma conhecido no mundo, mas a gente quer reforçar que o Brasil, como destino para que possam vir buscar os cafés, suas mais diversas nuances, perfis sensoriais, o Brasil tem sim uma gama imensa e tem qualidade que pode suprir praticamente todas as demandas que o mundo queira, né? A multiplicidade de condições que a gente tem aqui, condições ambientais, topográficas, de solo, climáticas, nos permite oferecer uma gama muito grande de perfis sensoriais de café que praticamente atenderia a demanda que qualquer parte do mundo Você falou numa coisa interessante, assim, o café na realidade, o gosto dele, ele modifica de acordo com o solo, com a altura, ou seja, com a altitude, né, o quanto mais alto, né? E tem também a questão da forma como ele é plantado, não é isso? E processado e também. Processado também. Então, quais são essas diferenças? Vamos explicar para o nosso telespectador, por exemplo, ele gosta de tomar um café, gosta de sentar lá com a esposa, com os filhos, com os amigos para tomar um café e tudo mais. Qual que é essa diferença? A gente tem o arábica, né? A gente tem o robusta, tem o outro que é o conilon, né? O robusta e o conilon são muito parecidos. Que são muito parecidos, né? Como é que a pessoa consegue identificar? Eu? Eu acho que eu posso ajudar nessa, Nilton? Ok, claro. Mariana, até bem. Vamos lá, Mariana. Eu acho que, assim, primeiro, o que as pessoas normalmente identificam é o amargor, né? Que é algo que as pessoas já têm como padrão no café tradicional brasileiro. A gente sempre acha que o café tem que vir, né, com amargor, ou vem com a cabeça já pronta para receber. E normalmente o café de qualidade, o café especial, ele não tem. Ele não tem isso. Não tem essa característica. Então esse é um primeiro ponto, que é a primeira coisa que as pessoas, na hora que provam, falam, nossa, mas é diferente daquilo que eu esse café, tô acostumada. Então, o robusta e o arábica, eles têm uma diferença também, né, claro, da planta, outras na questão da variedade, né? Cafeína, que o robusta tem mais que o arábica, enfim, mas tem a questão da suavidade também, que o arábica ele é mais suave, uma bebida mais suave que o conilon, né? Então nós temos essas diferenças básicas, mas a princípio, na hora que você prova, você tem que sentir um doce. Esse seria o café com qualidade básica que você tem que sentir. Além do doce, aí você pode dividir em várias outras formas de sentimentos, assim, até de biblioteca sensorial, que você vai ter normalmente, porque você
Quando é criança, você vai provando várias coisas, adulto. Então, cada um tem uma forma de lembrar, né, da sua história ali na hora que toma o café. Então, você vai sentir, de repente, um morango, um sabor diferente. Como o pessoal avalia vinho, por exemplo, o café também tem essas avaliações. Então, cítrico, né, você vai lembrar um limão, você vai lembrar uma laranja. Então, o pessoal tem fala... Tem os mais frutados também. Deixa eu dar uma dica, então, assim, entra nessa linha da Mariana. Se for provar um café especial, não coloca açúcar. Para você ter essa experiência, né? Sim. Como diz nosso amigo Will lá, o açúcar no café especial serve para duas coisas. Para estragar? Estragar o café bom, né? O café especial, e para melhorar o café ruim. Então, assim, eu recomendo provar pelo menos, né? Até para ter essa experiência do café especial que a Mariana está falando. Porque tem um cuidado a mais na produção e até na extração, né? E o interessante em Minas Gerais que nós temos 5 regiões de cafés. Nós temos as Chapadas de Minas, temos as Matas de Minas, o Café do Cerrado, o Café do Sul de Minas e dentro do Sul de Minas, uma micro-região que é o Café da Mantiqueira de Minas. Cada café com características diferentes. Características diferentes. Apenas uma coisa em comum: a excelente qualidade. Todos são de ótima qualidade. Cada um com as suas peculiaridades. Isso torna a cafeicultura complexa e fantástica, mesmo. Desafiadora também. Acho que para todos elas, ela é muito desafiadora, mas é apaixonante. É verdade. É apaixonante. Eu agregaria a isso uma característica que não é natural, não é espontânea a percepção de saber se o café é bom ou não. Isso é um pouco aprendido, isso é prática, né? Há inclusive profissionais, os skill graders, né, que fazem treinamentos, cursos e treinamentos e que se tornam exímios provadores. Para a pessoa comum, para o cidadão comum, isso é um pouco aprendido com o tempo. Isso não é muito espontâneo. Então, algumas nuances como que ela citou ali, seja um cítrico, alguma coisa assim, não é muito perceptível de pronto, não. Isso, e infelizmente a gente não desenvolveu... Mas também tem a forma de como fazer, né? Às vezes ele fica mais fraco, às vezes ele fica mais forte. Às vezes depende muito do gosto, né? Perfeito. Mas eu só queria concluir o seguinte, que na verdade isso vai sendo desenvolvido com o tempo e a gente infelizmente não tinha, agora como o Breno comentou, já passou a ter de um pouco tempo para cá, mas não tinha o hábito de tomar o bom café. A gente treinou em tomar o mau café e está muito preparado para ele, né? Então isso é meio desenvolvido, felizmente isso começa a mudar. É verdade, mas eu acho que hoje em dia a gente realmente tem uma outra percepção. Na verdade, eu tomo café sem açúcar há quase 20 anos e é perceptível a diferença de um para o outro. Sim. Quando um é bom e quando um é ruim. Assim, independente de qualidade, tudo, eu gosto de café de qualquer tipo. Eu só não gosto de café expresso porque na realidade o amargor é, para mim, muito grande quando é um café expresso, mas tem muita gente que gosta porque bota açúcar, né? E aí vem a questão do estragar. Tem gente que gosta da acidez do expresso, né? Então, aprecia essa acidez do café. E é por isso que as iniciativas como a SIC, a Semana Internacional do Café, é importante para a cidade, porque a gente está na capital do estado que mais produz, eu quero bater nessa tecla, café especial, sabe, do Brasil. Nós temos que ter mais cafeterias, nós temos que ter mais pessoas envolvidas no mercado de café, tem que nessa fomentar cadeia, mais, né? Tem que ter mais ações, igual teve hoje lá na Hoje foi o Dia Nacional do Café. Como é que foi esse Dia Nacional do Café? Nós promovemos uma degustação muito bacana de várias regiões de Minas, né? De cafés de métodos diferentes também, porque é o que você falou, de acordo com o método, a gente tem o método Aeropress, por exemplo, que é uma espécie de uma seringa diferente, que foi criada nos Estados Unidos, que ela tem uma pressão. Aí tem a Hario, que é um método japonês. Então, assim, tem vários métodos que dão essa nuance. Então, as pessoas chegavam lá, nossa, o que é isso? Então, só essa experiência, né, essa forma de você abordar diferente o consumidor, ele já para pensar e já para ouvir a sua história. Né? Então, isso é muito interessante nesse mercado novo de café, que eu acho que tem que ter mais realmente aqui em Belo Horizonte e, né, em outras cidades do Brasil, é essa curiosidade do consumidor de parar, porque hoje a gente vai no automático comprar um café ou tomar um café. Né? A gente não reflete sobre aquilo que a gente está bebendo, ou da onde vem. Então, acho que cada vez mais
com cursos também que são importantes, que hoje cresce muito essa parte de cursos no Brasil, muita gente interessada em saber sobre a bebida. Então a gente tem cursos caseiros. Como você sabe, acha que prepara bem o café em casa, mas será? Tem várias formas diferentes de fazer. Então é essa provocação mesmo, que eu acho que é interessante para a gente agregar conhecimento. Bacana. E as iniciativas, a gente estava conversando antes do programa começar, tinha uma rota do café, que é no sul de Minas, que poucos mineiros conhecem, né? Que essa rota do café, ela sai do Parque das Águas, em São Lourenço, vai a Carmo de Minas, uma van leva todos os turistas, passeia pelas plantações, aí para no pé, né, onde tem a saca mais cara, né, vendida no mercado internacional, que é daqui, que é do sul de Minas, que é de Carmo de Minas. Eles vão lá, mostram o pé do café, assim, que é maravilhoso, é desde 2006 ou 2008, né, que mantém esse recorde ainda. E depois a gente vai para uma fazenda, do dia assim, de 1800 e pouquinho, para degustar café com um pão de queijo, com um bolo. Isso falta ainda, não falta, Breno? Sem dúvida nenhuma. Para você repetir uma experiência de alguns anos atrás, é porque realmente ela foi muito bacana para você. Foi ótima, então, assim. Foi uma experiência maravilhosa. Então, eu achei suas linda a lembranças plantação. foram boas. E toda lembrança sua, eu acho que tem como tema principal o café. É o café na árvore, é o café colhendo, é a casa grande, vamos dizer assim, é a casa do morador, é um ritual de um café da manhã, alguma coisa que acontece no dia a dia de todos nós que moramos no interior. É a memória afetiva, né, Breno? Exatamente, exatamente. Sim. E o que falta isso, nós conversamos também, é justamente isso, é incentivar esse tipo de coisa, de mostrar para o Brasil e para Minas Gerais que existe um mundo muito bacana e que o resultado daquele trabalho extremamente exaustante é exatamente o resultado, é um café que ele toma de uma qualidade boa, que ele lembra que normalmente essas notas nos lembram algo passado. E interessante que a gente só lembra de coisas boas. E o café, é bom. Além de fazer amigos, que estou fazendo mais um hoje aqui, é justamente isso, ele relembra as coisas boas, as coisas bacanas. E só aquele cheiro já é delicioso, né? Assim, quando a gente sente aquele cheiro de manhã, parece que o dia começa realmente só depois. Existe até um cartaz que mostra isso, assim, que o dia só começa depois de uma xícara de café. Não é isso? Verdade. Exatamente. Eu acho que, inclusive, falando do dia começa depois de uma xícara de café. Tem um aspecto interessante, estudos muito recentes recomendam o café, inclusive para criança, algo que até pouco tempo era um pouco questionado, né? Sabe-se hoje que o café, obviamente, numa dosagem adequada, né? Isso que é a diferença entre o remédio e o veneno é o tamanho da dose. Então, numa dose adequada, o café hoje, ele aumenta o estado de alerta, aumenta a concentração e aumenta o aprendizado, né? Então, hoje, mesmo para criança, é recomendado, como é recomendado também para pessoas com mais idade, inclusive há até alguns estudos aí falando em retardar, por exemplo, o aparecimento de sinais de Alzheimer, coisa semelhante, né? Então, com função médica, inclusive, né? Medicinal então, também, né? Medicinal, com certeza. Então, assim, tem outras propriedades que começam a ser descobertas, né? Quer dizer, o café vai muito além daquela questão de veículo para se tomar ou para se comer alguma massa, algua coisa, né? Mas agora eu vou dar uma apertadinha em vocês. A gente fala muito bem do café, fala muito bem, mas a gente ainda tem, um mercado muito grande, produtor, mas o nosso mercado para processar e vender esse café fora, né? Ainda é muito tímido. Assim, a gente toma, por exemplo, Itália e Alemanha principalmente, que não tem nenhum pé de café, vende muito café, com o nosso café, porque eles manufaturam o nosso café, processam lá o nosso café. Então, é muito tímido ainda isso, não é? Sim, O que precisa para levantar isso? Você falou em apertar, normalmente, quase todas as reuniões eu sou apertado. Normalmente eu sou apertado. Mas, na verdade, não é exatamente dessa maneira. Quando as pessoas falam, não, mas vocês exportam commodity.
dentro, um grão de café, o que existe de tecnologia e inovação, nenhum país do mundo produtor tem isso aí. Tanto é que eles estão incessantemente atrás de governo para nós cedermos os bancos que nós temos, geoplasma, esse tipo de coisa para eles. E eu acho que o Brasil, os produtores, porque no fundo, quem banca, quem investe, somos nós que produzimos. Nós não podemos simplesmente doar uma coisa que nós demoramos anos e gastamos milhões para produzir e para manter essa qualidade, para manter essa produção e essa produtividade. Esse é o primeiro ponto. Eu sei de uma história, anos atrás, de uma cooperativa que se aventurou, ela exportava café cru, ela se aventurou no mercado europeu com café torrado e moído. Primeiro ponto, que é muito preocupante, nós não conseguimos mudar. E eu tenho brigado com isso junto com o pessoal da BIC há anos. O café dos países produtores, dos países que são do Pacto Andino, eu posso te falar, Colômbia, Equador, Peru, esses países, eles colocam café processado na Europa, 0 de taxa. O Brasil, para fazer o mesmo caminho, ele é taxado em 9%. Fora em outros países que é 20%, 22%, 18%. Ou seja, a competitividade que a produção agregada com a indústria e a exportação conseguem, nós não conseguimos chegar lá para competir com esse café. Porque existe uma discrepância muito grande de tratamentos. Aí se discute com Itamaraty, discute com relações exteriores, mas é porque tem o financiamento, o Brasil não pode exigir do café porque tem outros itens na balança que importam, ou seja, é uma coisa que a gente vem brigando e perde a competitividade. E não é do produtor, da cooperativa, é do próprio indústria de torrado e moído. Esse é o ponto mais importante. E segundo ponto, sempre existiu, quando se mandava um café processado para N países, o cara chamava, olha, você está entrando no meu mercado. Eu vou deixar de comprar o seu café. Vou comprar a Colômbia, vou comprar Peru, vou comprar a Etiópia, por exemplo. Então existe tudo isso. Então precisa ter uma ação muito forte, uma coisa bem grande, justamente para você entrar com uma escala muito grande atrás, bancando esse tipo de coisa. Porque individualmente, se você deixa de exportar um item para entrar com uma exportação de um produto processado e há essa retaliação, você inviabiliza o seu negócio. Então tem que ser uma coisa de país. Mas nós estamos caminhando. E caminhando muito rápido. O Brasil deu passos muito grandes nesses anos. O Brasil passou de uma atividade de produtividade de 8 sacas por hectare, 10 sacas por hectare. Hoje nós produzimos 26, 30 sacas por hectare, média. Existem produtores, amigos meus, que produzem 80, 90 sacos por hectare. Isso não existe. O país mais perto da gente produz 8, 7 sacas por hectare. Então nós temos uma competitividade excelente. Agora, o que nós podemos é justamente usar esse ponto forte nosso para entrarmos, principalmente no mercado chinês. Que antigamente, não, se todo chinês tomasse uma xícara de café, é maravilhoso. Mas é um mercado diferente, uma cultura diferente e a abordagem tem que ser diferente. Eu estava lendo até hoje que, assim, dali do Oriente, o Japão, por exemplo, ele tem café gelado. Sim, aonde tem aquelas geladeiras que a gente pega, que tem refrigerante, água e tudo mais, aquelas maquinazinhas, que lá tem café gelado. Sim, é o café enlatado, né? Que eles usam muito. Que é outra. É muito diferente do nosso, né? Exatamente. Não tem a cultura de beber o café gelado. Porque a gente não tem isso, né? Assim, colocar o café numa cultura muito diferente, milenar, como, por exemplo, a China, é complicado, né? Num mercado como esse, né? Sem dúvida nenhuma. Só que se você levar em consideração, incipiente ainda pelo tamanho, que o mercado chinês, o consumo de café cresce a 20% ao ano. Nossa. É incipiente pela quantidade de pessoas. Sim. Mas eu acho que é extremamente promissor e com essa mudança na China que houve nesses últimos anos, existe uma tendência natural deles olharem para o Ocidente e no primeiro momento, eu quero uma calça jeans, eu quero uma calça Lee, eu quero isso, eu quero um McDonald's, essas coisas. E eu quero café. E a China produz café, muito pequeno, muito pouquinho, mas produz café. Eu quero café. Se nós começarmos de forma gradativa, muito responsável, a prospectar o mercado chinês, de preferência, essa é a minha visão pessoal, em parceria, porque sozinho é muito difícil naquele mercado,
porque é tudo diferente, eu acho que é uma coisa que Sim. tem que aumentar a produção para atender. Aí que vai mostrar a importância cada vez Sem maior dúvida do Brasil e principalmente e o Minas único Gerais. país do mundo hoje em condição de aumentar a produção somos nós. É verdade. Agora, aí eu vou defender o meu lado produtor. Para que isso aconteça, é preciso que sejamos remunerados, ou seja, que nós consigamos vender o nosso café por preços acima do nosso custo de produção, que na maioria das vezes não acontece, principalmente nessa cafeicultura que exige uma mão de obra muito forte. Normalmente a gente fecha o ano, percebe que a gente não chegou no nível de venda. E, apesar de nos 3 últimos anos os preços serem muito atraentes, muito competitivos, mas nós historicamente temos esses problemas. Vamos falar sobre essa questão de venda no próximo bloco. Palavra Cruzada volta em instantes. Hoje a gente está falando sobre o café, essa delícia de bebida que nós, mineiros, somos aí os maiores produtores aqui do Brasil. A Mariana ficou assim, durante o intervalo, ela falou, não, eu quero fazer uma pergunta. Começou a perguntar aqui pro Breno, não, peraí que você vai fazer no ar. Vamos lá, Mariana. O Breno comentou em relação ao produtor ter mais vantagem na venda, né, do produto, para ele poder pagar os custos. Então, eu estava perguntando para você, o que você acha se a gente conseguisse agregar mais valor na venda desse produto, não como commodity, mas como um café especial, ao invés de industrializar para fora, né? Você acha que seria melhor para o produtor? Sem dúvida nenhuma. Partindo do princípio que não existe aumento de qualidade. O que nós fazemos muito bem é justamente no pé de café perder a qualidade do mesmo. Deus nos deu a qualidade fantástica no café. O que a gente tem feito na colheita e pós-colheita é justamente atrapalhar essa qualidade. Por quê? Porque os métodos que eram usados ele mudou muito hoje. Tanto é que eu consumo ele falando de qualidade, que hoje a tônica nossa é fazer qualidade. Mas deixar o café na lavoura de um dia para o outro, chegar no terreiro, não esparramar, não rodar no secador, esse tipo de coisa, o ponto certo de colocar no secador, o ponto certo de tirar. Existe uma série de nuances que faz com que você não perca uma qualidade que já existe no café. O que a gente faz é perdê-la. Se você fazer isso aí, nada mais você está fazendo do que um bom preparo de safra e pós-safra, pós-colheita. Eu acho fantástico. E hoje, a colheita que é constatado, que o mundo percebeu, depois que a Colômbia teve um problema de produção, o mundo precisava se abastecer de cafés de boa qualidade. E o Brasil, no cenário mundial, sempre foi tido como um grande produtor de café, mas de baixa qualidade. O mundo achava isso. E com essa produção baixa na Colômbia, ele teve que buscar café em algum lugar. Foi aqui. Encontrou no Brasil, percebeu que o Brasil, além da quantidade, o Brasil esse é o nosso grande desafio, né? Uma qualidade fantástica. O nosso grande desafio é mudar essa mentalidade do comprador, né? De que o Brasil, ele tem esse produto de qualidade, isso já vem, né, mudando a passos aí largos, mas que a gente ainda tem muito a construir em muitos países que ainda não conhecem a nossa qualidade, porque tem essa questão, o Brasil é quantidade, então nem houve. Muitas mesas de prova, a gente prova às cegas os cafés brasileiros e não fala para as pessoas que são cafés brasileiros, prova esse café da Etiópia, esse café é brasileiro. Não, como brasileiro? Assim, então as pessoas elas já vai com aquele preconceito para provar um café brasileiro como se não tivesse uma qualidade que ele gostaria de comprar. Mas é impressionante isso, né? Se a gente é um maior produtor de café, isso não seria já assim o maior produtor com uma qualidade boa? Sim, seria o natural, né, da gente pensar, mas realmente jeito, não né? foi o que foi construído como marketing até e como marca em Brasil. Outros países, em outros países. Agora eu vou faltou aproveitar. marketing, né? Faltou marketing, é verdade. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta de um telespectador. Ele chama Paulo Henrique Andrade. Ele quer saber qual que é o melhor café. Se é o paulista ou se é o mineiro. Olha, essa pergunta foi feita para mim em Manhuaçu, de um produtor que ganhou o concurso da IC. Aí eu fiz a abertura, batendo um papo com ele, e ele falou para mim, olha, você é do sul de Minas, era um café bom, tal, mas hoje o melhor café está nas matas de Minas. Esse café é o melhor café do Brasil. Eu falei, não, você está errado. No Brasil, em todas as regiões, e aí eu coloco São Paulo,
coloco Paraná, Bahia, é muito importante isso aí. Espírito Santo com Rondônia é um outro tipo de café, é o Conilon, é o Robusta, que nós não estamos falando nisso, por ser Minas Gerais 98% da produção de arábica. Mas o que o Paulo Henrique fala, foi o que eu respondi para ele. Não existe o melhor café do Brasil. Todos os cafés são excelentes. São excelentes. Então não existe isso, não existe. Eu vou ser mais romântico nessa colocação. O café é muito democrático. E eu acho que o café bom é aquele que você gosta, né? É aquele que você tem condições de tomar. Sim. Né? Mas a gente tem excelentes cafés, né, para todo tipo de gosto. E principalmente em Minas, no Brasil inteiro. Você citou outros estados, que é verdade. É o café que você gosta do seu dia a dia ali, né? Acho que é sempre bom melhorar, né? Sem dúvida. É só como curiosidade. Antigamente, o pior café que existia no Brasil, a bebida do café, era o café Rio Zona. E por que Rio Zona? Café Rio Zona da Mata. Ou seja, todos os cafés produzidos na Zona da Mata eram cafés de péssima qualidade. Primeiro, não se fala Zona da Mata em café. Café fala Matas de Minas. É uma outra realidade, é uma outra visão, é uma outra ótica. Hoje, a maioria dos cafés produzidos naquela região ganham prêmios internacionais. Hoje, as Matas de Minas produzem café de excelente qualidade. Ou seja, quebrar o paradigma como era o Brasil em relação ao mundo. O Brasil produz quantidade, mas zero qualidade. E nós conseguimos, com a nossa competência, com a competência do produtor, da indústria, do exportador, de todos nós que estamos conversando aqui hoje, quebrar esse paradigma. A mesma coisa eles fizeram na Mata de Minas, que é a cafeicultura do meu amigo Newton. Hoje eles produzem um café excelente. Mas é melhor ou pior? Não existe melhor ou pior. E eu acho que a colocação dele foi perfeita. A colocação dele foi perfeita. Que você gosta. O melhor para mim é aquilo que me agrada, é aquilo que me faz feliz. E o café faz isso. Faz mesmo. Se o café é de São Paulo, se o café é da Bahia, de Minas Gerais, as matas do sul de Minas, do Espírito Santo, do Cerrado, do Espírito Santo, se eu bebo e gosto, tá ótimo. Para mim é o melhor café. E a procedência, né? Que é também uma coisa que a gente está falando aqui da rastreabilidade, da procedência, das histórias. Ele se torna mais gostoso quando você sabe exatamente de onde ele vem, né? Quem que produziu, aquilo que a gente falou logo no início. A denominação de origem, né? Que é muito legal. Eu acrescentaria, eu já vi café em concurso de qualidade, tem alguns por aí, né? Minas Gerais realiza alguns concursos de qualidade de café. Eu já vi o segundo colocado ser vendido a um preço melhor do que o do primeiro. Quer dizer, a partir de um determinado patamar de qualidade, geralmente os cafés ditos especiais a partir da nota 80, né? Então, ele agrega outros atributos, características sensoriais, que é excelente, assim como o outro, mas a determinada preferência do mercado demandante diz que eu quero esse aqui e vou pagar mais por esse. Então, tem sim uma escala, a partir de um determinado patamar, deixa de ser a questão qualidade puramente. Tem aí sim preferências. O uso, né, também do café. Agora, a Tatiana Coutinho, ela quer saber uma coisa. Para produzir o café em casa, sim, e processar esse café, uma maquininha, por exemplo, é muito caro? Essas máquinas para fazer é um maquinário grande, né? Uma máquina da Nespresso, monodose, que é você toma dose. A cápsula, no caso. A cápsula. A cápsula. Não, na cápsula. Monodose, a cápsula. A cápsula. Hoje você consegue comprar uma máquina para você fazer esse tipo de café. Que até torra, né? Por algo em torno de R$200. Quer dizer, não é um investimento caro para você ter a comodidade que o momento que você quiser tomar um café, você toma na hora. E o mais importante, você escolhe sul de Minas, você escolhe Cerrado, você escolhe Etiópia, você escolhe qualquer origem. É tão interessante, eu não sei se é bom, é tão interessante que a minha família, eu tenho um filho que é publicitário e ele me ajuda a administrar a fazenda. E tem uma filha que é advogada, mora em São Paulo, que estão querendo entrar nesse ramo de cápsula. Usando a produção que eu tenho, a minha fazenda no sul de Minas, área de 1.100 metros de altitude, então propícia para um café de altíssima qualidade. E nós estamos estudando, fazendo modelo de negócio para fazer uma coisa dessa, porque acreditamos na monodose e principalmente achamos que a comodidade, a falta de tempo da maioria das pessoas faz com que elas busquem alguma coisa que seja muito rápido.
mas que não seja rápido o prazer, a intensidade de tomar um bom café. Eu acho que esse é o meu pensamento sobre isso. Mas eu acho que ainda aquele coadorzinho de pano ainda dá um gostinho diferente, não dá? Fantástico. Aí entra no ritual. No né? ritual, exato. Você moeu o café na hora. Você vai fazendo. E agora tem as monodoses com o coador de pano, que agora tem aquele coador pequenininho com uma xícarazinha, para uma xícara só. Assim como tem cápsulas reaproveitáveis também. Nem sabia disso. Tem torradores e moedores também pequenos, para fazer coisa em pequena escala, para fazer o ideal, doméstico mesmo. Eu acho que para ela, que fez a pergunta, o ideal para casa, assim, é você ter uma forma de preparar que você tome na hora o café moído, né? De alguma forma, seja na máquina de cápsula, seja mais moído na hora. E você tem ele fresco para você tomar ali e não ficar guardando. Porque normalmente as pessoas costumam guardar o café para mais tarde, então não é o ideal. O ideal é você tomar o café ali na hora, preparar, sentir aquele aroma e pronto. Mas tem uma plantaçãozinha assim, ou um pé pelo menos de café em casa, né? Para quem tem espaço. Não dá, né? Não dá um pouco de trabalho. Aí você vai valorizar o produtor, porque dá trabalho. Não, é bom, assim, já comprar de quem já tem todo o maquinário, que já tem toda a expertise, que tem todo o cuidado na hora de plantar e de colher aquilo, né? Só complementando o que a Mariana disse, porque depois que o café é moído, ele começa a perder complexidade, ele começa a perder aroma, começa a perder sabor. Então, por isso, quanto mais fresco a torra, quanto mais moído na hora, né? Sim. O café, melhor você tem a melhor experiência. A experiência, ou até o aroma, né? Você sente ali na hora, né? É verdade. Exatamente. Então, se você tiver um moedor para fazer na hora, você liga uma música, escuta, vai lá e passa o café, né? É outra terapia. É o ritual, é outra sensação. Não, e no interior, interessante, no interior, final de semana, eu vou para o interior, a minha cidade tem 40 mil habitantes, e vizinhos, assim, um entra na casa do outro, tal. E é interessante a expressão, a gente chega na casa de um amigo, de um vizinho, eles falam, peraí que eu vou coar um café fresquinho para você. É sempre assim. Ou seja, é o café feito na hora. Na hora, é verdade. A gente tem uma outra pergunta que é do Leonardo, mas eu vou te explicar, Leonardo, que é o seguinte: quando você fez essa pergunta sobre a questão de se a gente toma o melhor café aqui ou então se a gente toma o melhor café brasileiro lá fora, a gente já discutiu isso. Então, quando o programa estiver no YouTube, amanhã, que a gente já falou isso aqui, aí você dá uma olhadinha na resposta, tá bom? E eu aproveito para poder agradecer a presença de vocês, porque o Palavra Cruzada, infelizmente, nesse dia de conversa de boa prosa, só ficou faltando uma xícara de café mesmo para a gente poder, né, ter assim, uma roda de conversa muito mais quente, calorosa, mas de qualquer forma. Muito obrigada, Breno, pela sua participação aqui. Muito obrigada mesmo pelas suas explicações. Milton também, muito obrigada. Mariana, que veio hoje aí para o Dia Nacional do Café e que a gente trouxe aqui para poder falar, aproveitar essa experiência. Obrigada. Agradeço o convite, muito obrigada. Obrigada mesmo. E Renato, muito obrigada. Obrigado, eu. O Palavra Cruzada volta na próxima quarta-feira, a partir das 9 horas da noite. E a gente pode tomar muito café daqui até lá. Tchau, tchau.